Nova Friburgo é uma das cidades do interior do estado do Rio de Janeiro que tem começado a se destacar na retomada em meio à crise econômica. Isso é o que aponta o economista Sidney Matias. Friburgo foi uma cidade bem atípica, né, no ano de 2017. A gente, se parar para pegar o país inteiro, e principalmente o estado do Rio, que foi muito impactado pela crise, né, 2016 até 2017 ainda, mesmo com esse levante, um PIB voltando a crescer um pouquinho e tudo mais, a gente teve saldo negativo de emprego, a gente teve saldo negativo, né, de uma série de fatores da economia fluminense como um todo, mas Friburgo, né, foi um caso, foi um ponto fora da curva, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, falando de empregos. E por que a gente fala de emprego? Quando a gente já começa a falar de economia, já fala de emprego. Porque se as empresas estão produzindo, elas contratam. Se elas estão produzindo é porque tem gente pedindo. E se tem gente pedindo, o consumo está voltando a acontecer. E isso é uma cadeia, né? Porque as pessoas que estão consumindo compram de empresas que contratam pessoas que vão consumir novas coisas, que vão comprar de empresas e por aí vai. Então, por isso que um dos principais sensores, né, indicadores econômicos, é o do sensor do emprego formal, que a gente fala aqui do CAGED, né? Foi divulgado semana passada os dados do CAGED, né, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, e a gente viu que Friburgo teve um saldo positivo no ano de 2017 de 319 empregos. Aí muita gente pode perguntar assim, é pouco? Né? Mas não é pouco. Se você parar para analisar, o estado do Rio de Janeiro perdeu 100 mil postos de trabalho no mesmo período. Ou seja, o que é perder? Entre contratações e demissões, foram demitidas 100 mil pessoas a mais do que contratadas. Em Friburgo, entre contratações e demissões, nós contratamos 319 pessoas a mais do que as que foram demitidas. Ou seja, se for falar numa linha geral, né, se for converter cada número desse para uma pessoa, as 319 pessoas que começaram o ano desempregadas terminaram o ano empregadas. E isso para a gente é um motor, né, muito forte para a nossa economia. E trazendo para um cenário mais regional um pouquinho, você vê que, por exemplo, na região serrana, os municípios de maior pujança, Petrópolis e Teresópolis, Petrópolis teve um saldo negativo de mais de 1.500 postos de trabalho no mesmo período em 2017, onde nós tivemos 319 positivos. Teresópolis, que é uma cidade de um porte um pouquinho menor e tudo mais, né, do que Petrópolis, teve um saldo positivo, só que de 44 vagas só. Então uma coisa assim bem irrisória para o porte da cidade. Então, aí eu consigo afirmar que 2017 foi um ano, né, relativamente positivo para a economia friburguense. Obviamente, né, alguns estão mais felizes, outros estão menos felizes com os resultados do ano, mas foi um ano bastante positivo, principalmente tendo em vista a economia nacional. Entre os setores que contribuíram para a recuperação da economia estão o mecal mecânico, têxtil e o de serviços. Para você ter noção, né, dentro das funções que deixaram o maior saldo positivo, as 5 principais são da indústria têxtil, né? A gente teve costureira, ajudante de costura, alimentador de linha de produção, ajudante de confecção, que só com essas funções foram contratadas 670 pessoas, né, ao longo do ano de 2017, que é um bom número. Por outro lado, né, outro ponto, nosso setor de comércio também contratou muito. Só que, infelizmente, o nosso ramo de comércio varejista tem uma tendência de ter uma rotatividade muito grande de colaboradores. Então, ao mesmo tempo que se contratou muito, se demitiu muito. Então, deixou um saldo positivo só de 7 vagas. No final de contas, foram mais de 1.700 contratações, mais de 1.700 demissões, né, ao longo do ano inteiro. E lógico que isso roda, as pessoas, às vezes a mesma pessoa roda em 1, 2, 3 empresas ao longo do ano, mas a gente teve um saldo ligeiramente positivo. Não diria que o comércio está tão aquecido ainda, mas a indústria aqueceu, né? A indústria ficou bem à frente, né, na geração de vagas. E uma coisa interessante que aconteceu em Friburgo, né, fazendo um recorte no CAGED, é que a facilidade maior do que do restante do estado para o primeiro emprego. Então, a cidade foi uma das que mais contratou, proporcionalmente falando, pessoas para o primeiro emprego. Principalmente na função de vendedor de comércio varejista. A gente sabe que a porta de acesso para o mercado muitas vezes é
o vendedor de comércio varejista, e auxiliar de escritório, que foi outra vaga que contratou bastante também, primeiro emprego. Cada uma com mais ou menos 160 novas contratações ao longo do ano de 2017. Então, é um sinalizador também que aquele que está entrando no mercado de trabalho está conseguindo, aos pouquinhos, voltar a ter o seu espaço na economia de Friburgo. O município também tem se destacado pela vocação empreendedora, um outro fator que sinaliza a retomada. Só no ano de 2017 foram abertas mais de 400 novas empresas. Já os microempreendedores individuais foram aproximadamente 2.500. Você vê que as empresas estão surgindo, né? Lógico, são várias que haviam fechado e agora estão retomando as atividades, né? Então com novos CNPJs, etc. Mas, no geral, existe uma atividade empresarial muito forte na cidade. O empreendedorismo, ele é uma balança que pesa para dois lados. Quando a pessoa perde o emprego, normalmente ela vai para o lado empreendedor, para fazer aquilo que ela sabe fazer. É o docinho, é o salgadinho, é prestar um serviço esporádico. Então as pessoas tendem a ir para isso. Isso é empreendedorismo. Só que infelizmente é um empreendedorismo de sobrevivência. Não aquele outro empreendedorismo bom que a gente chama, que é o empreendedorismo de oportunidade. Quando você tem essa nova geração chegando, que a gente vai ver nesse ano agora, essa nova onda de crescimento, a probabilidade é muito grande de voltar a ter o empreendedorismo de oportunidade. As pessoas que veem realmente oportunidades no mercado estão preparadas para abrir o seu negócio e abrem um negócio próprio. Então, se formos comparar 400 empresas abrindo, mais ou menos, aproximadamente 1.000 e tantos, 2.000 microempreendedores individuais também formalizados em 2017. E um saldo positivo de empregos formais de 319 novas mais contratação do que demissões, nós temos aí um lote, vamos dizer assim, de novos trabalhadores que estão chegando ao mercado com infinitas possibilidades, que eu acho que isso é uma grande vertente para Friburgo no ano de 2018. A gente tem a tendência do empreendedorismo por sobrevivência, mas isso tende a diminuir cada vez mais conforme o mercado de trabalho for melhorando. E vão ficar aqueles empreendedores que são empreendedores da oportunidade, que viram realmente uma oportunidade de renda fixa, de renda, uma renda focada em algum segmento mercadológico, especializada, com bastante estudo. E esse profissional que entrar no mercado, seja como um empresário, seja como um empreendedor individual, seja como um funcionário, acredito que seja um ano muito promissor para esse tipo de empreendedorismo. Exemplos disso são as amigas Thaís e Luciana, que viram nas saladas no pote uma excelente oportunidade de negócio. É uma longa história. Inicialmente, eu e a Luciana, a gente trabalha como organizer, personal organizer. A gente organiza a casa, a vida das pessoas, isso já desde 2013. E dentro desse trabalho, nós fomos na casa de uma pessoa, a gente organizou a casa dela inteira, sala, cozinha, banheiro, essas coisas. Quando chegou na parte da geladeira, ela perguntou: vocês dão um jeito na geladeira aí pra mim, dá uma organizada? Vocês já fizeram isso? Eu falei: não, a gente nunca fez, mas vamos organizar. Organizamos e separamos nos potes. Ela estava de dieta, a gente deu todo um norte para aquilo ali. E aí a Luciana falou assim: poxa, eu acho que isso aí a gente pode explorar mais isso, E paralelo a isso, eu estava fazendo o Empretec do Sebrae. E ali abre a cabeça realmente, a gente acaba vendo as coisas de outra maneira. Não exatamente a ensalada saiu ali, mas o conceito, a ideia, enfim, juntando organização, praticidade. A gente queria facilitar a vida das pessoas, que nós dizemos que a gente é facilitadora. A salada no pote veio compor isso tudo. Então nós fizemos 2 saladinhas básicas e mandamos para nossos amigos para experimentar com um questionário. E ali dizendo que a gente precisava da sinceridade de cada um. Estávamos mandando para eles, porque são pessoas que a gente confiava, que iam dizer a real verdade. E ali foi rico, porque esse piloto
A gente mandava e eles davam esse retorno no questionário. Desde a embalagem, o que tinha dentro, a textura, tudo isso. E assim a gente foi, nós ficamos um tempo nessa experimentação. Aí, claro, depois de uma coisa já certa, a gente começou a comercializar. Mas aí fizemos para amigos nossos que compravam, né? Depois nós começamos com os eventos. A gente tem uma bike, né? De uma food bike. A gente participou de todos os eventos que você possa imaginar na cidade. Isso aí deu, assim, tranquilidade, porque aumentamos nossa clientela, a gente percebeu que o produto estava agradando, então de 2 saladas a gente já passou para 4, para 5 e foi crescendo nesse sentido. Aí muito bem. Era verão, até aí tudo bem, porque nós começamos isso em setembro, então até abril, assim, a salada... Aí fez um dia assim, frio, daqueles de Nova Friburgo. Acordou gelado, chovia e nada de encomenda. Porque todo dia nossas encomendas é zap, telefone, essas coisas. Nada, né, Lu? Deu 8, deu 9, deu nada. Eu falei, Lu, o que tá vendo com esse povo? Eu falei, claro, com esse frio, quem vai querer comer salada? Eu falei, vambora, vamos fazer sopa. Vamos fazer algumas sopas. A gente lança esse cardápio de sopa, que seja 1 ou 2. E assim começou as sopas congeladas. Dali, com aquele frio. E as sopas hoje, quando inicia o inverno, a gente não dá conta. E o fato dela ser congelada. Nós percebemos também que não tinha isso em Friburgo. Não tinha. E não tem ainda. No pote não tem. Você encontra salada, delivery, essas coisas. Mas no pote, na proposta que a gente coloca, da praticidade, de levar para onde for, que mantém os nutrientes, essa coisa toda, não tem. E para as coisas caminharem como esperado, elas contam que foi preciso buscar conhecimento. Não, o Sebrae auxiliou, assim, justamente nos dando palestras, né? Eles têm todo um calendário de palestras gratuitas. Então lá você aprende a gerir a parte financeira, como é que você faz. Eles mandam... vão orientando mesmo, assim, a gente foi na Anvisa, então a gente tem alvará definitivo, a gente tem o MEI, então tem o CNPJ, então assim, qualquer dúvida que a gente tem, né, a gente teve agora a dúvida em relação ao imposto de renda, né, como é que vai ser com o meu faturamento de MEI, como é que eu faço, não sei o que, então a gente recorre ao Sebrae. Eles estão sempre assim muito abertos, né, para qualquer microempreendedor individual, para orientar. E pra gente foi fundamental. Qualquer dúvida nossa, corre pro Sebrae e o Sebrae dá um jeito de nos esclarecer. Outro exemplo é o casal Luciano e Sidney, que resolveram investir na confeitaria. Hoje já tem até uma loja física. Nós começamos há 2 anos atrás, quando decidimos fazer a confeitaria lá na Cândido. Então, o Sidney sempre teve, né, esse dom, tanto para doce quanto para salgado. Então eu cheguei um dia e falei assim, por que não investir o seu dom em alguma coisa? Aí ele assim, então vamos, né? Mas você vai fazer comigo. Aí eu fui também fazer, eu também sempre gostei muito de cozinhar desde criança e resolvemos partir para a confeitaria, né? Poderíamos até ter feito cozinha, mas a confeitaria ela é mais precisa, né? Então nos chamou muito mais atenção. Começamos a confeitaria, 1 mês depois começamos já a fazer em casa, junto com a marca, em Instagram e Face, e colocamos a família para ser nossa cobaia. Parte mais chata, né? Eles contam que para entrar no mercado também precisaram inovar. Então a gente padronizou as receitas, porque a confeitaria, como é tudo muito preciso e a gente pesa todos os ingredientes, então você consegue manter a qualidade do produto durante muito tempo. A não ser que você está testando uma receita e você vai adaptando a receita de acordo. Mas a gente teve esse cuidado até para que as pessoas que comerem uma fatia de bolo agora ou no início da nossa confeitaria, daqui 10 anos, se ela comer o mesmo sabor daquele bolo, ela vai saber que é o mesmo recheio, o mesmo sabor. Então eu acho isso bem interessante. A gente escolheu algumas coisas logo no início. Antes de abrir a loja, nós já tínhamos decidido que a gente queria trabalhar com 2 linhas. Primeiro seria com tortas de pão de ló, porque no mercado, pelo menos eu vi muito pouco. E trabalhar com menos doce, né? Quando você come algo muito doce, você não consegue comer tudo, dá aquela coisa assim na garganta, você tem que beber uma água, enfim. A gente queria fazer algo diferente
porque fazer igual todo mundo tem, então você precisa ser um diferencial. A gente, né, partiu para essa linha de em algumas receitas no curso a gente não podia mudar as receitas, mas no momento que a gente começou a trabalhar em casa a gente mudou algumas receitas e começou a tirar um pouco do açúcar, principalmente, porque a base de doce é o açúcar, não tem como. Então a gente tentou tirar o máximo e a gente trabalha assim produtos de boa qualidade e geralmente parte de chocolate a gente trabalha com cacau, porque tem como você trabalhar bem melhor o sabor. Eu acho que foi nisso que a gente conseguiu ter uma linha diferenciada também, né? Assim como as amigas Thaís e Luciana e o casal Sidney e Luciana, muitas outras pessoas procuram diariamente o Sebrae em busca de apoio para dar vida ao sonho do empreendimento próprio. A Fernanda Gripe, gerente regional do órgão em Nova Friburgo, conta que os atendimentos são constantes. Vem. O MEI principalmente, né? O escritório recebe muitas, né? Todo o Sebrae em todo o Brasil. A gente ficou como uma entidade de referência de apoio ao MEI, então a gente recebe realmente muita procura, né? Seja para impressão de dados, qualquer tipo de serviço que o MEI necessita, a gente recebe muita procura. E a micro e pequena empresa a gente acaba tendo que fomentar um pouco mais, né? Né? A gente acaba sendo mais proativo em relação à micro e pequena empresa do que a vinda deles efetivamente aqui no escritório. Então a gente teve uma procura muito grande de pessoas querendo regulamentar, então foi um movimento muito grande, mas a gente já sentiu também um movimento de pessoas querendo abrir. Então acho que vai ser um ano tão quente, né? Acho que provavelmente deva ter um número até maior do que o que a gente teve ano passado de aberturas de empresa. Friburgo e assim, a nossa região ainda tem muito espaço, né, para o empreendedor. A gente tem oportunidades de compras públicas, né, que as pessoas assim deixam de aproveitar. Né, muitas vezes a gente tem várias coisas no mercado que as pessoas às vezes elas não aproveitam essas oportunidades. Então tem sim, tem muita coisa ainda que pode ser aberta, né? A gente fala que nesse momento assim de crise as pessoas também que são mandadas embora acabam abrindo negócios próprios, então esse número cresce muito, mas tem muitas oportunidades. Friburgo, a região tem se mostrado uma região favorável, né, ao desenvolvimento dos empreendedores. A prefeitura tem feito seu papel enquanto facilitador do processo de legalização, então a gente está tendo um ambiente realmente favorável aqui na região, todos os municípios, para esse desenvolvimento do empreendedor. Esse ano é um ano eleitoral, né, para eleições presidenciais, deputados, etc. Esse é um ano um pouco atípico, porque nós temos também Copa do Mundo, que dá aquela meia paralisada nas atividades ao longo de determinado período, a produtividade cai um pouco, mas estamos retomando o crescimento. O PIB desse ano deve girar, né, segundo algumas projeções, 3%, né, 2,5%, 3%, são várias projeções distintas. A inflação deve ficar então na casa dos 4%, então é uma inflação relativamente baixa, porque a gente tem vivido aí na última década pelo menos. Então eu acredito que as pessoas possam esperar uma retomada do crescimento, uma retomada das atividades, tanto industriais quanto comerciais. O emprego, né, deve passar a ser mais aberto, né, as vagas devem passar a ser mais abertas. Com mais vagas abertas, a disputa por vagas melhores fica cada vez, né, mais acirrada. Então isso acho que o colaborador tem que ter essa ciência, né, que ele está numa empresa, ele conseguiu um emprego de carteira assinada, ele não está estável. Porque junto com o bom momento que a economia vai viver, vai vir uma galera chegando também com boa qualificação e querendo as melhores vagas. As melhores vagas vão ser ocupadas pelos melhores funcionários. Acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente também, né?